fotografia para mim, eu acho que, não sei, acho que ela pode ter várias definições. Fotografia para mim é uma nova forma de você representar o olhar daquilo que não pode ser dito. Ela transita muito entre um registro real e aproximado da realidade, mas também tem muito do subjetivo, né? Então acho que é quase um registro com uma interferência de quem está fazendo a fotografia. Obviamente ela pode ser encarada como arte. Eu acho que ela tenta de certa forma retratar ou capturar alguma situação no tempo. Eu vejo fotografia como uma forma de arte, é uma forma de expressão, uma forma de comunicação. Acredito que hoje uma das formas mais expressivas. Enfim, ela vai ser o reflexo, na verdade, de quem tira, do olhar de quem tira foto, né? As artes da fotografia, Sofia Borges, take 1. Sofia, você podia começar se apresentando? Meu nome é Sofia Borges, eu sou artista visual. Meu trabalho nos últimos 7 ou 10 anos foi muito voltado para a área da fotografia. Apesar disso, eu não me considero exatamente uma fotógrafa, porque eu acho que meu trabalho transborda esse limite. Não sei. Acho que não saber a condição básica do meu trabalho. Definir o que a coisa significa, no meu caso, a meu ver, me tornar escravo de um determinado protocolo. Olha, a fotografia para mim é esse registro, não é, mágico e eficiente do que está ao meu redor, né? É difícil responder a pergunta, né, hoje sobre o que é a fotografia. Em alguns momentos a gente lê, né, e escuta o termo, por exemplo, que a fotografia seria a marca de um real, né? Eu gosto dessa imagem, como se, para além da ideia de uma imagem, de uma mera imagem, a fotografia pudesse ser a marca ou o vestígio de um real. Expressão e interpretação. Expressão do fotógrafo, expressão da sociedade onde ele vive, expressão dos meios técnicos e uma interpretação da própria realidade. A fotografia, para mim, sobretudo, é matéria de pensamento. Para mim, ela é um sistema. Para mim, trabalhar como um artista significa repensar o que é a fotografia a cada momento. Eu não penso muito a fotografia como um objeto, como uma máquina. E eu penso muito mais a fotografia como um certo regime de ideias e de ações dos quais partilham toda a sociedade. É uma forma na qual estão concentradas, estão atravessados por diversos saberes. Eu acho que esse elemento mágico, né, para mim é muito importante também, né? Porque eu acho que, aliás, toda representação tem uma certa magia, certo? Se você fizer um desenho numa parede, né, você olha para aquilo, o fato dele ter uma dimensão diferente do original, ele tem um elemento mágico, sabe? Mas eu acho que a fotografia tem além desse elemento mágico, ele te dá essa ilusão de realidade, né? De eficiência, de uma suposta eficiência na reprodução da realidade, né? Para mim, fotografia é uma experiência linguística. Eu acho que imagem é, de alguma maneira, linguagem. Eu entendi isso muito lendo um livro do Oliver Sacks, chamado O Antropólogo em Marte, onde ele explica a experiência de pessoas que estavam vendo pela primeira vez, depois de uma cirurgia que surgiu na década de 70, que conseguiu reverter casos de cegueira desde o nascimento. Nesse livro,
Eu entendi que enxergar é uma experiência linguística no sentido que você só enxerga o que você entende do que você enxerga. Eu vejo a presença da fotografia nas tradições visuais da cultura ocidental tendo iniciado muito antes. Esse momento da invenção, essa data oficial com que a gente entende, esse momento da invenção por Daguerre, Fox Talbot, fora os outros que são menos famosos, né? É simplesmente um momento de realização, sei lá, o ponto culminante de uma tradição de representação que começou muito antes dela. Eu acho que a fotografia não foi o motor que transformou a pintura. Na realidade, eu acho que existia uma série de transformações culturais e sociais e econômicas que já vinham modificando a maneira de ver e olhar desde o século XVIII. A gente pode dizer que a fabricação do olhar fotográfico, ela antecede a invenção da fotografia. É claro que, se for ser muito mais rigoroso, tem que botar muitas aspas e parênteses nessa história. Mas, basicamente, é um modo de ver o mundo que a pintura já começou a realizar na Renascença, né, usando aparatos ópticos, usando dispositivos técnicos diversos, entre eles as lentes, os espelhos e as câmaras escuras. Você tem, no início na invenção, quer dizer, você tem um monte de... Basicamente, você tem dois tipos de sujeitos. Os inventores, Niepce, por exemplo, que era um inventor, um professor Pardal, junto com o irmão dele, inventaram um monte de coisas. E você tem um outro tipo de sujeito, né? Assim, por exemplo, Daguerre, que já era um homem que fazia cenário para operetas e tudo mais, estava interessado num outro tipo um mais esteta, digamos assim. E na outra ponta você tem Fox Talbot, que é talvez o mais, academicamente mais preparado, né? Quer dizer, era um cientista, um matemático, tinha um conhecimento acadêmico. Então, ele estava interessado em certas questões da arte, mas principalmente a questão no mundo da imagem, quer dizer, a capacidade de fixar aquela imagem que ele via ali na câmera obscura, numa superfície plana. Eu acredito que, na realidade, quando a pintura se transforma lá na frente, em especial com o realismo, com o simbolismo e com os impressionistas, na verdade, já existe uma transformação radical de várias décadas, pelo menos desde o início do século XIX, dentro do campo da visualidade. O que a fotografia inventada no século XIX fez foi pegar esse aparato óptico que foi herdado de mais de 2000 anos antes, que era usado pelos cientistas, que foi apropriado pelos artistas do Renascimento como um instrumento auxiliar na produção, esboço de desenhos para a realização das pinturas, e que eles começaram a usar com um material fotossensível dentro, basicamente. Foi pegar essa câmera, que já era um instrumento de trabalho dos artistas visuais da época, e começar a experimentar com material banhado em prata. Eu acho que a fotografia, na realidade, foi um elemento muito tardio nessa transformação. E que a pintura, dentro dos modos de ver, já estava sendo transformada há muitas décadas. Então, é preciso, e isso é uma coisa importante, repensar essa ideia de que a fotografia é que transformou a pintura. Eu penso que os usos da fotografia, eles sempre foram usos híbridos, né? Desde o início, como você mesmo disse, essa relação com a ciência, que até hoje permanece, né? Ela, para mim, ela gerou muito mais uma convivência
com relação aos processos da arte e aos processos de outros campos, não só das ciências naturais, né, processos laboratoriais, mas também das próprias ciências humanas, né? Por outro lado, a pintura vai encontrar uma liberdade que até então ela desconhecia, exatamente porque ela se viu livre de realizar aquilo que se esperava dela dessa maneira comercial imediata. Então, eu entendo que eu acho que os dois lados ganharam com esse processo. Esses sujeitos que vão trabalhar com foto na segunda metade do século XIX são basicamente, têm formação em arte, né? Quer dizer, principalmente esses relacionados à arte, Reg Lander ou Henry Pitt Robson, esses caras todos tinham uma formação e interesse em simplesmente determinar um campo específico onde a fotografia pudesse frutificar como arte. Obviamente, o instrumental é um instrumental muito limitado, que tomava a pintura, né, o mundo da pintura, como um simulacro e como um modelo. E isso vai, né, ser modificado no início do século XX, principalmente quando aquela turma dos Stieglitz, Weston, Steichen, vão também começar como pictorialistas, mas vão chutar o pau da barraca. Eu acho que a gente não está pensando mais a fotografia como uma ruptura no campo artístico. E que a gente vai perceber que existem uma série de prolongamentos e genealogias do campo fotográfico que são muito anteriores à própria máquina fotográfica. Acho que a principal coisa a marcar desse impacto é que o que se considerava, digamos assim, estatuto da imagem, estatuto do realismo, conceito de arte, o impacto da fotografia não é apenas o impacto do aparecimento de uma coisa nova no cenário. Sobretudo, não é apenas o aparecimento de uma técnica nova e de um produto novo no cenário. O impacto da fotografia é o da transformação mesmo estrutural desse cenário. Então, o que a gente chama de arte, o que a gente chama de cultura, o que a gente chama de história, o que a gente chama de documento, tudo isso é transformado. A questão é de você perceber que essa discussão ela era inócua, porque estava se tentando, era um tribunal tentando julgar alguma coisa, quando na verdade esse tribunal é que estava caído. Na verdade, o conceito de arte é que perdeu a condição que ele tinha ao não enxergar que a fotografia, com a capacidade de reprodução, ela ia multiplicar, ia democratizar o processo e ia fazer com que o próprio pensamento de arte tivesse que ser repensado. Na medida em que a fotografia teria assumido essa vocação para representação mais realista, de alguma forma a pintura foi descobrir a sua verdadeira vocação, vamos dizer assim, sem demérito da tradição, mas já de olho no seu tempo presente, na época, a gente ainda está falando dessa passagem do século XIX para o XX, e cada vez mais foi descobrir o que ela tinha que nenhuma outra arte tinha, e que certamente não era a representação da realidade tal como ela se parece ao olho humano, que era o desafio dos renascentistas. Para os impressionistas já não. Essa aspiração da fotografia, eu sigo um pouco um ponto de vista do Roland Barthes, me parece muito interessante. Quando a fotografia tenta ser, digamos assim, racional, quando ela tenta impor a sua artisticidade como uma artisticidade restrita a esse cânone do século XIX, ela é um pouco ridícula. E a pintura ganha a consciência de ser tinta e não apenas um meio para representar o mundo. É tinta, é pincelada, é plano da tela, é a luz. Todo o repertório do interesse impressionista, de algum modo, dialoga com a fotografia. A meu ver, por exemplo, um entendimento todo do que se chama de pictorialismo em fotografia, como se fosse uma coisa estranha, ridícula, porque trata-se de fotografia posada, uma fotografia que faz apelo à estética da pintura de um jeito muito equivocado. A meu ver, mesmo essa prática artística, o que há de intrigante nela é o que ela apresenta de renovado, ou seja, não o que ela copia, mas, por exemplo, o fato de que para propor uma imagem pictorial você tem que ter um objetivo, você tem que conceituar a imagem. Nesse sentido, há sempre uma loucura da fotografia ali, quanto
muitas vezes, quanto menos artística ela é, mais ela é artística. Muitas vezes, a aproximação com a arte era positiva para a fotografia, porque a fotografia passaria a utilizar os mesmos códigos de representação da pintura. Isso era uma coisa inevitável. A busca desse reconhecimento artístico por parte da fotografia, ela foi muito representada por essa geração de fotógrafos, por esse grupo grande, eclético, de fotógrafos que buscava, na tradição pictórica, as suas referências de como fazer uma imagem. E aí imitava os efeito de granulação, efeitos de desfoque. Justamente porque a fotografia mais comercial era muito nítida e a nitidez era muito valorizada, os artistas, para se diferenciar, buscavam, então, comprometer a nitidez, né, diminuir, né, desfocar a imagem para ficar mais flow, mais blur e tal. Eu acho que a fotografia sempre serviu para várias coisas, né? Desde o começo da fotografia, né? Ela foi registro familiar, de viagem, né? Então, eu acho que o barato da fotografia é essa multiplicidade de papéis que ela sempre desempenhou, né? O que é importante, mais do que a gente olhar a fotografia e pensar se ela é arte ou não é, de um ponto de vista estético, que cada vez mais é difícil defender não só a fotografia, mas como a própria arte através do campo filosófico, é pensar de fato, então, nesses usos que a fotografia tem no contexto da sociedade e qual é o significado disso e a maneira como eles se transformam com o passar do tempo. A maneira como a gente olha uma fotografia ou uma pintura do século XIX, sem dúvida nenhuma, não é a mesma maneira como a gente está olhando hoje. Eu não tenho formação de fotografia e, como eu estava brincando com você há pouco tempo, eu disse que eu não entendo nada de fotografia, mas eu entendo muito bem o que a fotografia, em que a fotografia pode me servir. Eu considero a fotografia um dos muitos instrumentos que eu uso para dar corpo a certos trabalhos que geralmente acontecem a partir de uma ideia. Então, a fotografia era a maneira mais ágil, rápida e prática de fazer isso. A fotografia, o uso dela aconteceu na minha vida de uma maneira muito empírica. Eu acho atualmente até que eu tenho a minha técnica de fotografar e o que me interessa e como que eu faço isso, e a partir da a fotografia me ensinou a olhar o mundo de uma outra forma, olhar a luz, olhar o tempo. Fotografia para mim é um veículo, né, que eu mais utilizo talvez, né, como forma de, não sei se exatamente linguagem, mas digamos, é o final de um percurso. Os projetos que eu faço normalmente, eles são eles não começam com uma fotografia. A fotografia ela é um resultado de uma observação, né? Eu costumo dizer, inclusive o curso que eu ofereço no Parque Lage, ele lida muito com essa ideia do exercício de observação. Então a fotografia para mim ela é uma maneira de realizar, de concretizar, materializar essa observação. A gente fica tão, sei lá, tão obcecado procurando uma imagem que a gente perde, ela passa na nossa frente e escapole, né? Vai para outro lugar. E quando você, de repente, não está necessariamente buscando um resultado de imagem, mas você está presente naquele lugar, você está atento, quer dizer, com todos os sentidos, não só o visual, né? E, de repente, essa imagem chega para você, porque você está sensível a ela, né? Você está aberto para receber. Para mim, o mais importante de tudo, assim, muito mais até do que a própria fotografia, é esse processo envolvido, assim, é toda essa, seja uma imersão, que seja lá o que for. Quando eu paro e penso em todas essas transformações tecnológicas que aconteceram durante esse período, inclusive com a própria fotografia que a gente vê hoje, quer dizer, todo um trabalho que é feito muitas vezes com arquivo, com algoritmo, com sei lá o quê, manipulações e tal, e coisa, a ideia da pós-produção. O meu trabalho ele é muito calcado na pré-produção. Então, assim, não interessa muito o que
que você usa no final das contas para resolver aquilo ali? O Pedregulho foi a primeira residência, né, que eu fiz. E aí a coisa fica bem marcada para mim. Assim, esse projeto realmente ele é um divisor de águas, porque ele me mostra exatamente isso que eu acabo defendendo com o exercício de observação. Eu acho que hoje, nesse momento, fotografia é contar histórias com imagens inventadas ou não, independente de qualquer suporte. Eu acho que isso dá uma certa liberdade de expressão e eu me sinto confortável nessa definição aí. Eu venho da documentação fotojornalística, né? Dentro desse aspecto, tem aí uma camisa de força, né? Porque você está na interface entre a produção de notícia, né? E a opinião pública, né? Eu acho que quando a gente passa por um campo documental ou não, fora dessa camisa de força, né? Porque você pode permanecer fazendo um exercício etnográfico, você pode, né? Enfim, aí o campo se amplia muito, né? No meu caso, me deu assim uma renovação de espírito e uma liberdade de expressão muito grande, né? Quando eu comecei a sair desse lugar, né? E ensaiar outros exercícios, enfim, né? Onde eu podia inventar coisas, como eu podia criar metáforas, eu podia construir coisas, não necessariamente fotografar, ou seja, aquela situação confortável de você ficar ao sabor dos fatos, recortando a realidade, né? Geometricamente falando, dentro de um conteúdo, né? Ela é muito legal, mas ela é restritiva dentro do meio, né? A última exposição que eu fiz na galeria que eu trabalho em São Paulo, que é a Nara Rosler, a última exposição era puramente fotografia e vídeo. Foi a vez que eu pensei a fotografia da maneira do ready-made mesmo, sabe? Então, eu estou fotografando as coisas que já existem no mundo, eu não mexo em nada, fotografo do jeito que ela é. Só que dessa vez eu comecei a fazer algumas combinações de duas fotos. De certa forma, eu faço um paralelo, uma comparação com o que eu fazia no início dos anos 80, ou nos anos 80, que era a combinação de dois objetos. Então, são duas coisas que têm o seu significado e, quando juntas, elas formam uma nova coisa. Eu acho que tem vários estatutos aí, né, da fotografia, da arte, do fotojornalismo, né, mas, honestamente, não estou nem aí para eles, sabe? Eu gosto de transitar segundo o que vem, entendeu? Então, não tem nenhum problema com isso. Por ninguém de ninguém, eu virei um personagem que eu me dizia ser o paparazzi dos anônimos. Eu fui aprendendo a me relacionar com uma praia cheia. E quanto mais muvuquenta, melhor. Então, eu ia para o Arpoador no domingão, né? Que é o pior momento. E eu falei assim, aqui eu vou fazer foto roubada e vou arranjar um jeito de fazer isso. E aí eu comecei a ter problemas, né, porque você fotografar na praia hoje em dia, né, faz sentido, as pessoas querem saber o que é, porque eu não queria revelar a minha identidade, eu só eu fiz uma cartilha, então nessa cartilha, essa cartilha está no livro, como você fotografar numa praia, fazer fotos espontâneas numa praia, aí começa ali a cartilha, né? E aí eu dou várias dicas, né? Você simular situações, tudo que eu ia aprendendo, a malandragem do contato, a sobrevivência ali, eu ia anotando. E chegou um momento que veio falei, pô, vou mascarar. E aí eu posso fotografar qualquer coisa. Se você tem uma pintura impressionista, onde uma embarcação, por exemplo, ela aparece só pela metade, essa é uma experimentação que vem da fotografia. Por outro lado, se a gente imaginar o Man Ray, por exemplo, as raiografias, você vai ver experimentações já desde o início, né? A gente vai ver na pintura de Monet, na pintura de Degas, dessa primeira geração dos impressionistas, que rompe com os salões oficiais, que rompe, né, com essa arte clássica, a gente vai ver uma apropriação de influências dessa cultura visual popular
que estava sendo realizada pela fotografia. Então eu sempre achei que a experimentação que é própria, né, para nós no âmbito da arte, ela desde o início acompanhou a fotografia. Eu nunca consegui entender muito quando se dizia, né, que a fotografia tinha desafiado a pintura. Mas enquanto os fotógrafos mais eruditos estavam imitando a velha pintura, os pintores de vanguarda estavam se apropriando de um código visual subversor dos fotógrafos mais ignorantes. Tanto a pintura quanto a fotografia sempre lidaram com experimentações, sejam os ângulos da pintura, por exemplo, impressionista, sejam as experimentações do Man Ray. Mais subversor por quê? Porque cortava onde não podia cortar, porque dentro do código clássico existe uma organização do espaço representado, do espaço pictórico, do espaço da imagem, do espaço visual e uma integridade dos corpos. Você não pode sair cortando pedaços das pessoas assim. Como é que você vai cortar um pedaço de um braço? Como é que você vai cortar um rosto? Como é que você vai cortar um pedaço da cabeça? Isso não passava nem perto do pensamento de um bom artista visual. Quem começa a fazer isso são os maus fotógrafos, porque eles não sabem compor. O Jeff Wall, que é um artista muito interessante, que tem também uma formação teórica, ele indica o seguinte, que na verdade nós localizamos a entrada da fotografia no mundo da arte no século XIX, ou eventualmente para algumas pessoas com o surrealismo, né, ali na década de 20, e para outros ainda numa espécie de pós-guerra, porque justamente em meados da década de 60 que nós vemos uma atuação e uma conjunção, digamos assim, de sistemas no qual a fotografia passa a ser usada na arte pop, na arte conceitual. Ela ganhou esse status, né, de importante na arte, principalmente depois da arte conceitual, né, que ela era um elemento, antes de tudo, para registrar as performances, os eventos, né, e a partir daí ela começou a ser usada como um elemento autônomo, né, mas como um desejo de demarcar uma diferença da pintura e da escultura, né. O Jeff Wall, ele diz uma coisa muito interessante, não, que é o contrário. É o depois da arte conceitual que interessa a fotografia. É o momento no qual tanto a dimensão conceitual dela quanto a dimensão representacional entram num determinado jogo renovado, no qual nem ela é feita para representar transparentemente o conceito que a produziu, e vice-versa, nem a imagem que é produzida também é uma imagem transparente. Então, um ponto de vista aí muito interessante, é como se a fotografia pudesse, apesar de ser um meio modernista, como a gente sabe, pudesse ocupar um espaço de fato pós-conceitualista, né? A arte conceitual questionava qualquer elemento da representação, né? E questionava e, de certa maneira, igualava, né, as experimentações do Kosuth em torno da cadeira, né, que é o exemplo mais citado. Ali ele quer dizer que a fotografia está em pé de igualdade com a escrita, né, e, ao mesmo tempo, com a possibilidade da realidade, a própria cadeira, né. A gente vai ver a fotografia sendo sistematicamente agora utilizada por artistas visuais, num primeiro momento, não como o resultado final, não como a intenção, mas eles vão utilizar muito a fotografia para registrar atividades artísticas que não podiam ser registradas de outra forma, como performances, instalações. Acho que isso depois, nos anos 60, já essa separação não tem mais sentido, né? A fotografia entra nas galerias de arte, primeiro como um registro, né, dos artistas, sobretudo aqueles artistas ali da land art. Inicialmente são registros muito estrito senso, ou seja, eu faço uma performance e, sei lá, o fotógrafo contratado vai lá e faz uma foto. Ou eu invento aqui uma situação e essa situação é registrada por esse fotógrafo também contratado. Mas, paulatinamente, alguns desses artistas
vão se tornar excelentes fotógrafos, excelentes filmmakers, como a Gordon Matta Clark, que se tornam um exímio filmmaker. Muita gente não sabe disso, mas ele vai estudar isso, vai aprender. Eu gosto muito de falar nessa situação de crise, né? Que eu acho que a própria arte, né? Ela enfrentou, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas perdem aquela referência, né, da cultura superior, né, representada pelas grandes artes, né? Então, eu acho que talvez até isso tenha a ver também. Eu acho que no momento em que a crise da cultura europeia, né, coloca essas grandes formas de arte em discussão, em questão, né, eu acho que a fotografia, como uma arte menor, né, múltipla e camaleônica, né, ela ganha uma força, né, se consolida como um meio importante, né? E vão extrapolar essa ideia do simples registro, ou seja, aí eu acho que a fotografia começa a ser elemento constitutivo daquele trabalho, seja ele de que modo for. A fotografia, para mim, é arte, lógico, né? A gente sempre pensa ao lado, vamos dizer assim, artístico, seja do belo, beleza, ou até de alguma coisa que causa impacto, que chama atenção. Olhar para essa janela que nos dá acesso para esse passado é uma experiência artística, né? Tem ali uma espécie de fabulação, de ficção, né? Eu também considero como documento, como um registro histórico, como memória, né? A gente olha para um trabalho como o trabalho do Gauthieron, ele a princípio é um trabalho documental, ele se apresenta como um trabalho documental, mas como não falar de arte fotográfica olhando para essas imagens? Bem, fotografia... É complicado dizer isso hoje, né? Que fotografia virou uma coisa tão banal que qualquer um pode tirar uma foto e não saber o que seria, né? Olha, eu sei que o consenso profissional não é de que a fotografia é uma arte, mas na minha concepção é arte, porque o pessoal sempre fala que para ser arte, a fotografia não é porque qualquer pessoa pode fazer sem um grande pensamento. Eu discordo disso. Acho que em fotografia essas questões são tão imbricadas, né? E se a gente pensar que a fotografia entra na arte contemporânea cumprindo uma função de documento, de dar conta, de trazer para dentro dos espaços de exposição aquilo que acontecia longe das vistas do sistema de arte, Olha, ano que vem eu vou fazer 70 anos. Então eu passei a me permitir algumas coisas que eu antes não me permitia. Uma das coisas que eu me permito é o seguinte: eu não sei se eu sou, mas o que eu sempre quis ser é um poeta da imagem. O que me interessa na fotografia mesmo é produzir uma imagem que transcenda, como o Haikai transcende a qualquer outra possibilidade. E dentro de todas essas atividades eu procuro pegar as beirolas do mundo visível que me abrem uma janela para essa dimensão mais mágica, no sentido do que o Flúcia falava, não é? Que se confunde com a dimensão poética de percepção do mundo. O meu processo é muito lento. É muito lento. Eu, às vezes, preciso deixar alguma coisa descansar durante muito tempo para eu poder achar aquilo interessante. E eu corro esse risco hoje de jogar fora, né? Com o digital, a gente corre esse risco. Isso aqui não tem a menor importância. Joga fora. E, normalmente, assim, eles nascem a partir de coisas que eu estou lendo. Seja literatura, seja física quântica, que é uma coisa que me interessa muito, seja livros de pesquisadores.
para mim, antes de tudo, ela surge como imagem projetada. Eu me lembro que a primeira exposição que eu participei, eu mostrei uma sequência de slides, né? E aí, a partir daí, eu comecei a fazer essas experiências com a imagem projetada, né? E no momento em que eu percebi que eu podia expor essas imagens, essa fotografia, né, como imagem projetada, isso me abriu um enorme campo, né? Porque a imagem projetada, ela é imaterial. E sendo imaterial, ela pode se adaptar, se moldar a qualquer superfície, né? Fotografia, para mim, é feitiçaria, é magia e, sobretudo, é poesia. Aí vem o resto das outras coisas. Eu acho que os artistas têm uma necessidade de ter uma ligação direta, sabe? Eu acho que a fotografia ela tem esse aspecto muito direto, né? Muito sincero, muito honesto a princípio, né? Mesmo que seja manipulada, mesmo querendo ser artística, eu acho que existe um jeito na fotografia muito despojado. Uma das características extraordinárias da fotografia é que ela vai do 3x4 ao abstrato mais absoluto. Vários artistas utilizaram a fotografia como uma forma de experimentação. O suporte interessava a eles enquanto uma novidade e enquanto uma forma de novos experimentos visuais. Mas isso não quer dizer que eles se tornaram imediatamente fotógrafos. A fotografia ela é uma relação com a técnica, com a máquina, né? Quer dizer, o fotógrafo divide a feitura com a máquina, sabe? Eu acho que isso demole alguns tipos de postura, assim, com relação ao artista individual, autossuficiente, sabe? Eu acho que essa relação com a máquina, sabe? Demole, assim, derruba aos certos mitos. E depois de toda uma crise de cultura, eu acho que esse tipo de característica da fotografia acabou prevalecendo, sabe? Mas antigamente, quando eu comecei a fazer foto, tinha gente que fazia foto parafuso, cara. E parafuso para ficar igualzinho do tamanho que tinha que ser, etc, etc e tal. Quer dizer, aquilo ali é o mais colado com o objeto possível. Então, o compromisso do fotógrafo ali, quer dizer, o desafio dele era se aproximar ao máximo daquele objeto. Ele estava colado no objeto. Na outra ponta está o artista que não tem nenhum compromisso com aquele parafuso. O compromisso dele é exclusivamente com a sua disposição, o seu sentimento, o que está dentro de si. Eu acho que quem resolveu, pelo menos em grande parte, né, chegou mais perto de organizar esse debate, foi o André Rouillet com a história do foto do artista e a arte dos fotógrafos, né? A arte dos fotógrafos e a foto dos artistas. E é interessante porque a foto do artista também se confunde com a expressão do artista ele mesmo. Por exemplo, a performance, a body art, a land art. A fotografia está por diversos motivos, eu acho que hoje, dentro do núcleo, dentro do centro de toda a arte contemporânea. Mas isso não quer dizer que ela se torne hegemônica, mais importante ou mais influente. A gente tem que pensar a fotografia dentro de um campo visual mais amplo. A gente está falando daquele artista visual que usa fotografia, né, como forma de compartilhar a sua obra. Eu acho muito interessante a forma como a fotografia ela consegue participar do meio da arte, mas ela também, ao mesmo tempo, coloca questões, assim, umas fricções, assim, umas coisas um pouco incômodas, né? Mas o fato é que ele constrói uma cena, e aquela cena que ele constrói, ele fotografa, né? Ele mesmo fotografa. Pois eu imagino então que na mesma década de 70, junto às artes conceituais, a gente tem essa produção da performance com artistas como Marina Abramovic, que vão adequar, né, as ideias ou criar coisas e elementos e construções de obras pensando essa câmera junto ao corpo, né? Na outra ponta, você tem aquele fotógrafo
que está dialogando estritamente com o que eu chamo de mundo visível. E dentro dessa compreensão, eu acho que na mesma década de 70, quando a arte conceitual produzia suas obras canônicas, nós tínhamos a arte performativa, né? Aquela que vai se voltar ao corpo. E mais do que isso, uma arte performativa que convivia no ateliê do artista. Se pensarmos em artistas como Bruce Nauman, por exemplo, né? Se pensarmos nas próprias experiências da Cindy Sherman ou nas experiências da Marina Abramovic do primeiro momento, você percebe ali o uso da imagem e, ao mesmo tempo, o uso dessa máquina. Estou chamando de máquina para não chamar de câmera, né? Porque eram várias máquinas ali. Você tem, por exemplo, o Ansel Adams. O Ansel Adams ficava lá diante daquelas pedras, daquelas árvores, daquelas nuvens lá naquele parque dele lá, e ele chegou a desenvolver um sistema de fotometragem por zona para chegar naquilo que ele queria mostrar, não é o que ele estava vendo, porque o que você vê não é a fotografia. Fotografia é a tradução do que você vê de acordo com aqueles parâmetros técnicos que você tem à sua disposição. Acho que a fotografia que circula no meio da arte, ela tem questões que às vezes são diferentes da fotografia ligada, por exemplo, à denúncia, ao documentarismo de denúncia. Mas às vezes também isso se choca. Isso que está aí é o que é a ponta que o Rouillet coloca como a arte do fotógrafo, né? A outra ponta é aquela que eu comentei. E no meio ainda tem um tipo de fotografia que é muito interessante. O Walter Firmo tem uma foto que é inacreditável. É uma janela colonial, assim, daquelas de pedra com descascado, com uma mulher, uma morena bonita, com peito assim, cheio de leite, abastado, dando de mamar para um bebê, e a mulher está assim um pouquinho afastada da janela, um pouquinho assim, sabe? Ela está iluminada pela janela, e na janela mesmo tem uma pomba, cara. Eu digo, vem cá, Firmo, como é que tu fez isso? Ele disse, não, primeiro eu passei pela janela, aí quando eu olhei da outra janela, vi a mulher dando de mamar lá longe. Aí eu chamei ela e pedi para ela ficar ali e tal. Aí botei um milhozinho e a pomba veio. Entendeu? Quer dizer, ele construiu isso. Eu tenho muita atenção hoje a fotografias que antes seriam chamadas de fotojornalismo e que hoje ganham uma outra característica. Sem dúvida nenhuma, é a arte do fotógrafo, mas o fotógrafo ele tá expandindo o campo documental dele. Quer dizer, ele está usando aquela matéria-prima do momento para criar situações que são mais ou menos sofisticadas ou mais ou menos ingênuas, que é uma coisa muito combatida no jornalismo, na fotografia de documentação, mas na fotografia compreendida como um modo de expressão é perfeitamente absorvível, válido e tem nos dado imagens extraordinárias, né? Aqui eu devo dizer o nome do Paulo Herkenhoff, porque para mim o Paulo Herkenhoff, na sua atuação curatorial, ele coloca o que você chamaria de fotojornalismo como uma outra condição, né? Porque, como curador, há momentos que você quer contar uma história e nem sempre tem obras de arte para que aquela história seja contada. E, nesse sentido, a produção dos jornais, ela muitas vezes te oferece a cena necessária. Era inevitável que ela chegasse no estatuto atual, né, de um certo privilégio dentro da arte contemporânea, o que traz muitos benefícios, mas também algumas questões, né? Porque uma questão que não é resolvida, por exemplo, a arte e o mercado de arte, né, e o colecionismo tem uma necessidade ainda de preservação de uma certa aura, né? E a fotografia é reprodutível. O que você faz com isso? Eu acho que a questão também que tem que ser colocada é uma questão mercadológica. É o capital que vai simplesmente swingar, né? Que vai deixar de ser importante somente ter um meio
fabuloso, fascinante, espetacular, como da pintura ou da escultura, mas cansados, né, de um tempo já de esgotamento em termos de linguagem, em termos de informação, e você vai ter, de repente, esse meio tão fabuloso, tão incrível, tão cheio de significados e significantes, que é a fotografia, que é o filme, que é também o vídeo um pouco mais tarde, né? Inicialmente eu penso, obviamente, a janela como uma condição que vem da pintura renascentista, a conquista da perspectiva e da profundidade, do campo visual, né? Que é também um campo teatral, né? De representação. A fotografia, ela expandiu a visão das pessoas e ela veio construindo abriu essa janela para o mundo e veio construindo esse regime de visualidades. Na ideia do espelho, eu penso no mito do Narciso, e que para o Alberti, também um teórico do Renascimento, está na origem da obra de arte, né? A ideia do espelho como uma construção de uma imagem, e uma imagem que você não sabe direito de que modo ela é feita, né? Então o espelho guardaria esse lugar, um lugar misterioso, né? Um lugar onde essa imagem ela não tem matéria, de certo modo. É muito curioso você pensar numa questão que perpassa toda a história da fotografia, que é a questão do olhar. Que, na verdade, a fotografia ela se fundamentou em cima de uma ideia de uma janela, baseada numa perspectiva que se criou uma ideia de que só existe ela. Mas, de fato, a fotografia, no momento em que ela se torna digital, ela rompe de uma maneira radical com um aspecto indicial que a gente poderia dizer que a fotografia tinha, porque a fotografia era uma reação da luz sobre cristais de prata até a chegada do digital. Mesmo quando ela não tem somente o objetivo do espelho, quando ela tem o objetivo da janela, ela pode nos dizer muitas coisas, né? Hoje, por exemplo, eu acho que uma das possibilidades, né, de colocar a fotografia convivendo com as artes de uma maneira mais ampla é também pensar que essa janela, né, ela não tem só o objetivo da representação, né? Então, o que a gente tem já não é mais uma fotografia diretamente ligada ao seu referente, à realidade na qual ela filmou. Na verdade, é um processo de simulação. Isso tem um monte de desdobramentos do ponto de vista ético, filosófico, que a gente pode pensar aqui. Eu acho que você tem uma novidade aí no mundo da imagem, onde a partir do momento que você teve uma democratização do uso dos equipamentos digitais, em particular o dos celulares e smartphones, que passaram a ter câmeras fotográficas embutidas, você passa a ter uma novidade, que é um acesso massivo de pessoas à fotografia. Então todo mundo passa a ter direito à fotografia e você passa a ter a ideia de que todo mundo é fotógrafo. Eu acho que o digital ele deixou isso claro, né? Fotografia é, antes de tudo, imagem que é construída, que pode ser construída, que questiona conceitos de verdade, né? E que vai saltando de um suporte ao outro, né? Qualquer pessoa hoje se diz fotógrafo, né? Eu acho isso até legal, essa democratização é muito interessante. Acho que é o caminho para que a gente se situe melhor nesse universo dessa linguagem. Mas eu sou muito crítica a esse deslumbramento das pessoas com qualquer imagem. O desaparecimento ou a diminuição da tecnologia analógica, ela configurou para nós um assunto da fotografia e não necessariamente apenas a alteração de uma técnica. A própria Rosângela Renaud, com a última foto, né, onde ela vai
oferecer câmeras para fotógrafos, câmeras analógicas que fotografariam o Cristo também, e a partir daquilo a câmera ficaria congelada como objeto de arte. Depois veio a televisão, né? E assim foi indo, as revistas ilustradas, não é? O cinema, como criador de fantasia e de novos regimes de visualidade. Até que nós chegamos hoje, aonde praticamente todo mundo tem acesso à produção de imagem, à produção, ao consumo e à distribuição. Para mim, a grande competição com o digital não é o analógico. A grande competição para mim com o digital é o olho. O nosso olho não captura aquilo que o digital nos oferece. Então, dependendo do grau de realidade ou de detalhe do digital, aquilo foge ao nosso olho. Então, é como se a gente tivesse atravessado a tal janela, né? E agora tivesse entrado num mundo de uma sensorialidade para além do que o nosso olho captura, né? Eu acho que a gente está vivenciando até hoje a última grande transformação. Acho que nem é mais o digital. Acho que é tudo que vem junto com essa cultura da internet, né? Da imagem que circula digitalmente, mas que vai muito além da questão da captura. Todo mundo se impressiona com a capacidade de produzir imagem digital. Isso é bobagem comparado com a difusão da imagem. Isso é a verdadeira revolução. Acho que a grande revolução hoje entre essas, né, na linha final, no ponto final dessas múltiplas revoluções que a fotografia vem operando, são os sistemas de circulação mesmo. A imagem digital, ela enxerga muito mais do que o nosso olho. Antigamente, para você fazer uma foto colorida, que não fosse na luz do dia, era um inferno. Pô, hoje em dia, eu só opero no automático. Eu disse, pô, tu só opera no automático. Cara, os recursos são tão infinitos que eu não consigo gastar mais. Eu passei 30 anos da minha vida resolvendo na cabeça asa, diafragma, velocidade, ângulo, não sei o quê. Caramba, agora a minha máquina está no automático, eu tenho feito fotos ótimas, sabe? Porque a máquina resolve todos os problemas e eu cuido do conteúdo, das linhas, das massas, do não sei o quê. Com o advento do digital, a quantidade de pessoas que acessaram a fotografia é de uma ordem inacreditável. Assim, você tem milhares de pessoas que passam a ter o direito à fotografia e, como eu disse antes, isso traz muitos benefícios e alguns problemas. E a gente vai ter que aprender a conviver com eles até você ver o tsunami da novidade passar e você perceber que, na verdade, você tem um ganho enorme com isso. Em compensação, o que aconteceu? Aconteceram duas coisas que são opostos complementares. Por um lado, a gente passou a consumir um volume incomensurável de imagens tipo vovô viu a uva, né? Com linguagens extremamente rudimentares, com olhares absolutamente banalizantes. Eu vejo tanta fotografia desnecessária, tanta fotografia banalizada, né? Eu acho que a fotografia é a maior cúmplice do processo de banalização da imagem desde os tempos modernos até hoje, e vai ser cada vez mais. De um lado você tem isso, e de outro lado você tem uma enorme sofisticação de expressão, que é a utilização desse instrumento por aquelas pessoas que realmente têm uma percepção do mundo especial, né? Hoje, dentro do universo muito associado à imagem por todos os lugares, você vive a tela. Então você passa a ter a fotografia como uma mediadora de vários saberes. Isso traz a necessidade de você refletir sobre a questão da alfabetização visual. Isso faz com que você tenha que pensar, pela quantidade enorme de gente trabalhando
com a imagem, sobre a questão de um excessivo poder à figura do autor, e isso traz para a cena também da questão você pensar que isso reconfigura e faz com que você tenha que discutir qual é o estatuto da imagem, porque ele não é mais o mesmo que regulava a imagem quando não era com suporte digital. Eu me sinto até um pouco hoje, assim, tímido para usar a palavra fotografia, sabe? Porque eu acho que a gente vive na época da pós-fotografia. Pensar o estatuto da imagem baseado na associação de verdade, como ficou durante muitos anos, isso já ficou para trás, isso não faz mais sentido. Hoje você trabalha com uma imagem que ela é toda modular, fragmentada, isso faz com que a gente pense muito mais em ideia de colagem, que deixa de lado completamente um pensamento de verdade, mentira. Na verdade, a pós-fotografia é o que mais reflete as questões contemporâneas, né? A fotografia, ela hoje cumpre um papel diferenciado. Tanto é que eu não sei se a palavra fotografia dá conta de tudo. Fotografia é um meio que acho que me interessa muito porque é um meio que eu consigo controlar os bens de produção, assim, né? Então, ao utilizar a câmera, o laboratório ou o computador. Ok. Meu nome é Aleta Valente, eu sou artista visual. Uso uma série de mediums, de suportes distintos, assim. Eu utilizo da performance, projetos instalativos, uso muita fotografia mobile, né, do celular mesmo, assim, nunca tive câmera. Acho que hoje todo mundo fotografa, né? Não de forma profissional, mas hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo tem uma rede social, todo mundo tira uma selfie. A rede social e como você se apresenta está muito, hoje em dia, ligada à fotografia. As pessoas não estão olhando ou não estão vendo de verdade o que elas estão fotografando, né? Eu também faço selfie, óbvio, mas é até uma autocrítica que às vezes as pessoas estão viajando, vão aos locais, elas não veem o local, tipo, parei, olhei, vi, apreendi o local, elas entram na cena, fotografam, postam no Facebook, na rede social, ou então vão ver a foto do local onde foram só depois quando retornam para casa. Tipo assim, oh meu Deus, todo mundo está muito poluído, tipo, às vezes calma gente, é só outra forma, né? As pessoas às vezes têm, tipo, a gente não está valorizando as imagens, não sei, talvez as imagens estejam perdendo um pouquinho o valor, nesse certo sentido, né? Também tem a parte ruim que é a banalização da foto, né? Hoje, antigamente, na verdade, a foto era muito mais arte do que hoje, porque hoje o pessoal leva muito assim, vamos bater a foto aqui, qualquer coisa é um ensaio, qualquer coisa é um trabalho fotográfico que, na verdade, não teve aquele cuidado todo que tinha antigamente com o filme. Não sei se a gente está se perdendo, não sei se eu acho isso ruim. Eu sei que se transformou em outra coisa. A gente está experimentando, acho que nada é bom ou ruim. Então, a linguagem fotográfica, acho que ela permite um campo amplo de atividades, né? E especialmente no campo poético, eu acho que eu gosto de questionar parâmetros de visibilidade hoje e questionar também a relação entre verdade e imagem. Comecei a fotografar uma época por conta mesmo do armazenamento dos primeiros celulares que eram muito pequenos, né? O chip, o memory card não cabia muita coisa. Então, em algum momento eu comecei a dar upload. E aí, quando eu comecei a dar upload, eu comecei a receber um feedback, né, da rede, assim. Então, é um processo de retroalimentação também. Eu acho que todo esse processo na rede é um processo coletivo, no fim das contas, assim. Eu participo, assim, mas não estou sozinha, né? A fotografia é curiosa. Entrou no meu processo com muito charme, muita sedução, porque é uma linguagem que parte de um equipamento que, a princípio, é uma bitola, que, a princípio, limita, mas que também potencializa o olhar. Então, eu comecei a usar esse dispositivo
mas, na verdade, como registro das obras que eu fazia antes, que eram mais objetuais, mais pictóricas mesmo, e eu comecei a fotografar para registrar. Eu acho que foi em 2002 ou 2001, eu comecei a fazer uns experimentos de foto sem câmera, com fotogramas e pinturas químicas também. E eu gostava dessa ideia de pensar o esgotamento do aparelho fotográfico. O poder de encantamento da fotografia rebateu em mim, mas justamente por essa suposta limitação do equipamento, né? Quer dizer, onde eu tenho algo que me limita o quadro, o tempo, a visão, também é aí que está o poder de especulação dessa imagem. Então, eu passei a construir a fotografia, passei a me encantar muito pelo poder que a fotografia dava a essa manipulação. E esse poder passa pela ideia de senso comum, de veracidade. Então, é justamente mexendo nesse poder inicial da fotografia de contar a verdade em que eu fui embaralhando isso e criando minhas ficções que gostariam de ser verdade, não é? E aí eu fui entendendo que aquilo era uma narrativa ficcional. No entanto, né, a rede social exige que você seja essa pessoa coesa para todos os grupos sociais aos quais você pertence, né? E eu fui vendo a possibilidade de quebrar essas paredes, assim, né? E foi quando eu comecei a construir, assim, mais conscientemente uma persona, né? Entendi o avatar mesmo e comecei a me comportar consciente de que é uma ficção. E aí, nisso, eu crio um heterônimo, que é a Ismis Febem. Então, quando eu crio a Ismis Febem, ela me recria de alguma forma, né? Com produção, geralmente eu começo a partir de uma vontade de fazer alguma análise da realidade que eu estou inserido. Então, isso às vezes parte de uma pesquisa visual ou então de leitura também, mas pensando em torcer um pouco a relação entre verdade e imagem, né? Muitas das séries acontecem assim, elas surgem por uma vontade que às vezes é até meio inexplicável também, ou seja, dá uma coisa que eu quero trabalhar com informação, aí eu vou atrás de, sei lá, algum vazamento de dados ou alguma fonte que eu possa também me apropriar, e isso constitui um trabalho, né? Eu comecei a construir personagens para mim mesmo, né, com elementos comprados em feira ou tirados literalmente da natureza, diretamente, né? Comecei a interagir com a terra, com a água, fui viajar, e aí a primeira viagem de produção fotográfica com essa intervenção na paisagem em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, depois no sertão de Pernambuco, sertão do Cariri, depois na Bélgica, depois na França. Então, fui seguindo meus caminhos, buscando resolver problemas que a linguagem me trazia e me instigavam bastante. Eu costumo fotografar como um pintor e eu faço vídeos como um fotógrafo. É como se uma coisa puxasse a outra. Na linguagem vem tudo numa esteira muito natural, assim. Meu trabalho se dá a partir da experiência, posso dizer. As coisas só acontecem lá. Eu posso até mensurar um pouco, pensar, viajar nas ideias, ter um caderno de esboços que eu vou tentando pensar algo, mas quase sempre é só quando eu finco o pé no lugar e fico mesmo um bom tempo, um bom período, no mínimo 3 semanas, assim, em determinados lugares. E eu vou me relacionando com as pessoas, com o entorno, e a criação só parte das experiências. Tem o tanto que é palatável, né? As pessoas querem consumir você como mulher, o seu corpo, mas tem um registro ao qual esse corpo está atrelado, né?
que é o registro do desejo, do gosto também, porque gosto é socialmente construído, né? A gente é o cruzamento de todas as imagens que atravessaram a gente, assim. A gente é o embate de todas essas imagens, né? E aí eu via muito que a questão da nudez era entendi, né? Que, tá bom, a gente tem esse aparelho agora, que ele vira uma espécie de apêndice, né? Mais importante que o apêndice, que se é apêndice você vive bem. E a tua sexualidade atravessa esse dispositivo como teus outros feelings, sentimentos. Eu entendia a carga com qual eu estava trabalhando, né? Que a nudez, por si só, ela tem um componente viral. E nessa situação eu jogava de forma ambígua, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou oferecendo esse registro, que é o que quer ser visto, né? Eu entro com outro não palatável. O arpoador é um lugar específico no meu trabalho, quer dizer, ele vai surgir ainda na infância, quer dizer, é a minha relação com aquele lugar, é um lugar que eu ia pegar onda, é um lugar que eu ia... E lá começa esse trabalho enfim, que vai dar título ao livro, mas que na verdade não nasce com esse título, né? Nasce com uma série específica chamada Balada do Corpo Solar. E a Balada do Corpo Solar, ela está relacionada fundamentalmente ao corpo em movimento, um corpo talvez que no espaço praiano, momentaneamente, ele é livre de coerções sociais, coerções urbanas. Para lidar com esse momento inicial em que a ideia surge e de ideia ela passa a se tornar um pré-projeto, que depois vai se tornar um projeto, isso pode render, pode acontecer das mais diversas formas. Alguns acontecem bem rápido e outros levam anos para acontecer. E outros simplesmente não vão acontecer, vão morrer na gaveta. Porque é para isso mesmo, né? De 100 ideias que você tem, se você realizar meia dúzia, está lindo. Mas eu sempre registro as ideias e à medida em que elas vão se apropriando de mim, vamos dizer assim, eu vou dedicando tempo para me aprofundar nelas, para transformá-las em projetos, para correr atrás dos recursos e executar. Bom, o meu trabalho mais recente, com o qual estou mais envolvida atualmente, é o Nomes do Amor, que é um projeto documental, é uma série de retratos de famílias homoafetivas, e que já está se transformando. Começou com a proposta do homoafetivo, mas agora já está envolvendo casais trans e, inclusive, estou abrindo para abordar também casais ou trisais que vivem em situações de poliamor. Olha, se eu pegar pelo último trabalho meu individual, os Jardins Suspensos, ele lida como uma crônica visual da cidade, assim, traduz um pouco o abandono da cidade, assim, o abandono, a violência, então uma zona opaca de se olhar. Então o trabalho, em termos formais, ele tem várias áreas onde eu vou retirando o foco da imagem para poder ter áreas com foco e áreas sem foco, assim. Eu acho que ele está com um olho no dia a dia, mas tentando traduzir a minha maneira de enxergar isso. O método pode ser, na verdade, desencadeado por uma imagem que eu fiz, por relações entre imagens que eu fiz, e pode ser ocasionado por uma ideia, uma temática, ou mesmo um jogo de palavras. Então, de fato, eu não sou propriamente uma pessoa metódica nesse sentido, criativamente metódica. Agora, o que eu tenho percebido nos últimos anos é que o meu trabalho se organiza em torno da exposição. A exposição, de certo modo, é mais importante que o trabalho individual e é mais importante do que a noção de série, no sentido de que a exposição cria a relação mais pertinente para mim entre o que eu produzo e o espectador.
eu não entendia a realidade. Não entendo até hoje. Daí, eu acho que eu fui tentar entender como que se entende a realidade. E daí, existem grandes direções de tentativa de entender e de traduzir a realidade. A arte é uma delas. O meu método de trabalho, ele é bem... tem muitas camadas. Ele começa das profundezas do meu ser, que me guia intuitivamente para o que eu quero fotografar. Nesse momento eu não tenho nenhum tipo de restrição, assim, tento, né? E quando eu estou fotografando, é quase uma coisa, eu estou sempre muito concentrada, eu não carrego minha câmera. O momento de fotografar é o momento que eu decidi ir naquele lugar e fotografar. E apesar de eu fazer muitas imagens, eu sempre mais ou menos sei exatamente, eu posso fazer 1000 imagens, 5000 imagens. Normalmente eu já sei qual é uma imagem que eu vou usar daquelas 5000. Como fruto dessa exposição que eu fiz primeira como curadora, nasceram uns projetos meio filhos, assim. Uma vontade de escrever uma tragédia. Ou de inventar um mito. E é nessas coisas que hoje a minha pesquisa está estruturada. As imagens surgem daí, mas é dessa vontade aonde eu estou atuando hoje. Acho que é isso. Ok, muito obrigado. Claquete. Corta.